Hoje o Bolsonaro esteve na Febraban. Isso é importante por quê, Cláudio? Bom, eu sempre digo para vocês aqui, da onde emana o poder? O poder político no Brasil ele é delegado do sistema financeiro. Os bancos, os bancões que controlam esse sistema, sempre foi assim. Claro que isso está um pouco mais relativizado em função da disseminação, né, de fintechs, bancos digitais, etc., e também da própria mudança na dinâmica da interação dos políticos com o eleitor, né? Então, as redes sociais democratizaram a informação, houve aí um reajuste, mas ainda os políticos precisam pedir a bênção aos banqueiros. Então, o Bolsonaro foi à Febraban. Por quê? Porque na sexta-feira a Fiesp soltou o tal do Manifesto em Defesa da Democracia, manifesto que foi articulado pela Febraban. Então hoje ele foi lá, reagiu, né, já na sexta-feira, reagiu no fim de semana, e foi lá dar o recado dele em relação ao que ele pensa, né, sobre esse manifesto. Eu publiquei antes do encontro também uma notícia com alguns bastidores importantes, eu queria que você colocasse na tela, Daniel, por favor. Pode baixar? Muito bem, olha só que interessante. Bom, leiam comigo aqui. Jair Bolsonaro está convicto, né, de que a Febraban capitaneou a divulgação do tal Manifesto em Defesa da Democracia da Fiesp. Para o presidente, o ataque de cunho eleitoral é uma reação à medida de seu governo que desagradaram o setor. A interlocutores, ele cita a MP, que aumentou a CSLL cobrada dos bancos, uma nova CPMF e o PIX, que gerou o tarifaço sobre transações bancárias. O manifesto da Fiesp, eu abro um parênteses aqui, também mostrei no fim de semana, ele foi assinado por apenas 18 sindicatos dos 106 que integram a Fiesp. Então, ele não teve apoio nem da maioria. Está sendo discutido lá, vai ter reunião esta semana na Fiesp para haver um questionamento de quem não concordou com a divulgação. Hoje a Fiesp é presidida pelo Josué Alencar, filho do José Alencar, que foi o vice-presidente da República, foi o vice do Lula. Então há uma percepção na Fiesp de que a gestão do Josué lulou, né, naturalmente, mas que ela não encontra o respaldo necessário por parte dos outros integrantes. Então isso ainda vai dar muita confusão. A gente está falando da Federação das Indústrias, tá, do Estado de São Paulo, então que tem um peso enorme no PIB e, por sua vez, na própria política. Volta para o artigo, por favor. O fato é o seguinte, o almoço deveria ser uma tentativa de baixar a fervura, acabou não sendo, tá? Costurado pelo Guedes, que já sentiu o bafo da nuca da Febraban meses atrás, quando alguns players do setor pediram a sua cabeça. Vocês vão lembrar, mais ou menos uns 3 meses atrás, né, naquele momento em que a popularidade do Bolsonaro derretia, lideranças do Centrão no Congresso, inclusive vários ministros, pressionaram o presidente para trocar o comando da economia. Um dos mais dedicados à tarefa foi o Fábio Faria, ministro das Comunicações, que mantém relação fluida com o André Esteves, considerado atualmente o todo-poderoso da Faria Lima. Os dois chegaram a sugerir a Bolsonaro a divisão da pasta, recriando o Ministério do Planejamento e sugerindo o nome de Rodrigo Maia para o posto. O ex-presidente da Câmara sempre se empenhou na defesa dos interesses dos banqueiros. O assédio diminuiu recentemente com a recuperação de Bolsonaro nas pesquisas e a melhora na percepção sobre a economia, mas permanece intacto o objetivo dos banqueiros de impedir novas derrotas. A blindagem de seus negócios inclui uma articulação de bastidor para turbinar a Confederação Nacional das Instituições Financeiras a partir de 2023. A ideia é atrair sob o guarda-chuva da CNF, ou até de uma nova entidade, todas as instituições do setor, como fintechs, bancos digitais, etc., aumentando o poder de lobby em Brasília. O orçamento para tais atividades seria de aproximadamente 50 milhões. Rodrigo Maia comandaria o show, comandaria essa confederação. O ex-deputado também é apoiado pelos mesmos atores a assumir a pasta da economia ou até do planejamento recriado num eventual governo Lula, que lá no Rio atraiu César Maia para o palanque de Marcelo Freixo, movimento que surpreendeu até os petistas. No almoço de hoje, o Guedes deveria levantar a bandeira branca, sinalizando com concessões, alertando para o retrocesso da agenda econômica de Lula e vendendo a ideia de que Bolsonaro tem chances reais de reeleição. Não será fácil, era o meu aviso, não foi fácil. E, na verdade, o que a gente teve foi
só 2 elementos daqueles 3 ali. Não houve bandeira branca. O Bolsonaro fez um discurso alertando em relação à eleição do Lula, dizendo que será um atraso, será um retrocesso, a gente vai ser feito, vai acontecer um alinhamento com outros governos de esquerda da América Latina e, segundo ele, há o risco do Brasil virar uma Cuba. Solta o VT, por favor. Onde se valia tudo, o próprio Palocci falou que a única instituição que foi aparelhada foi exatamente o Banco Central. Em pouco tempo estaremos no trenzinho: Cuba, Venezuela, Argentina, Chile e Colômbia.